E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Amém. Até aí, queridos. Esses dois textos como base do nosso compartilhamento nesta noite. Quando Jesus, ele enviou então os seus discípulos, ele fez isso de 2 em 2. Jesus mostra de maneira muito clara e objetiva uma estratégia aqui. Ele não manda ninguém sozinho. E de fato, na missão, nós não somos chamados para realizá-la sozinhos, amém? Ele manda de 2 em 2. Essa é a estratégia de Jesus, muito bem definida. E esses discípulos, esses pares, eles deveriam encontrar aquelas pessoas que amam a paz. Conforme nós lemos aqui nessa versão, que é a nova Almeida, atualizada. Aquelas pessoas que amam a paz. Eu te pergunto aqui, você ama a paz? Convoca para encontrar outras pessoas que também amam a paz. Que numa outra versão são chamados de filhos da paz ou filhas da paz. E ao encontrar essas pessoas, poder estabelecer na casa dessas pessoas uma embaixada do reino de Deus. Porque as pessoas que amam a paz, os filhos da paz, as escrituras dizem, são embaixadores do reino de Deus. Então ali, você e eu somos desafiados, ao encontrarmos um filho, uma filha da paz, a estabelecermos ali uma base para o reino de Deus. Para que naquela casa, o Senhor possa levantar um luzeiro para iluminar as casas ao redor, as famílias ao redor, o bairro, e na soma, a cidade. Você pode dizer amém para essa palavra? Quem eram, então, de acordo com esse texto que nós lemos, esses amantes da paz, esses filhos da paz? Pessoas, olha que interessante, pessoas não convertidas, mas que tinham um coração aberto para Deus, sedento de Deus. Né? Assim como o deserto anseia pelas águas, né? Uma pessoa também no seu coração, às vezes árido, sedento pela paz de Deus e pelo Deus da paz. Coração aberto para Deus. Que aceitassem abrir a porta dos seus lares para receber o Evangelho, para receber a boa nova do reino, as boas notícias. Hoje, e já há alguns domingos, e Deus tem ministrado muito em nossas vidas, e você está vendo, você pode sentir, e você pode participar, e você não só pode se envolver, mas você pode se comprometer ainda mais, né, em experimentar e compartilhar este avivamento que o Senhor está trazendo sobre a sua igreja neste planeta, nesta terra. Não é diferente nos nossos dias. Essas duplas são semeadores do Evangelho, são semeadores da boa semente, que é a palavra de Deus, na busca de um solo fértil, para que essa semente caia e possa germinar e brotar e crescer e dar o seu fruto em quantidade. Amém? Então, Deus quer não só nos preparar, mas de acordo com o texto que nós lemos, fica essa pergunta: como crerão se não ouvirem? Como ouvirão
se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Jesus está nos convocando para nos enviar, para pregar, para que as pessoas possam ouvir, assim como um dia você que está aqui ouviu, e elas possam crer, e elas possam crer com o coração, e possam confessar com a boca, e invocar o nome do Senhor, e serem salvas. Se você recebe essa palavra, diga amém. Para que haja uma colheita, tem que haver uma semeadura. Para que haja uma grande colheita, tem que ter uma boa semeadura. A semeadura precisa ser generosa. Então nós temos essa questão, nós temos essa pergunta. Eu vou procurar então aqui responder. Como nós encontraremos essas pessoas que amam a paz, mas ainda não conhecem verdadeira, genuinamente o Deus da paz? E estão sedentas por um encontro com o Deus da paz. Como é que nós vamos encontrar os filhos da paz? Como é que esses discípulos, essas duplas fizeram? O que Jesus mandou eles fazerem? E eles fizeram e foram obedientes. Eles saíram de 2 em 2, e eles foram, e eles chegavam numa casa, e batiam na porta da casa. Precisamos bater a porta das famílias, precisamos ir bater na porta das casas, tocar a campainha. Amém? Vamos ver aqui algumas coisas. Naquela casa, esperando aqui uma testemunha do Evangelho. Não tinha plaquinha. Eles iam ter que bater na porta das casas, eles tinham que ir lá. Portanto, eles iriam precisar se aproximar das pessoas. Diga assim comigo, aproximar das pessoas. Aí, não importa se você é introvertido ou extrovertido. Usa a sua extroversão, usa a sua introversão e se aproxime das pessoas. Mas sou tímido, pastor. Os tímidos não entrarão no reino de Deus. Então, se você é tímido, está na hora de você abandonar todo o espírito de timidez. Amém? Diga assim comigo, os tímidos não herdarão, não entrarão no reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia diz. Tem algum tímido aqui? Não. Se tinha, acabou hoje, amém? Gente, eu não vou resistir a contar aqui uma historinha. Quando eu era mais novo, eu aprendi uma historinha que tem gente que conta como verdade. Eu não acredito que seja verdade. Pode até ter acontecido, mas conta uma historinha que o significado é interessante. Diz que o pastor estava pregando. Enquanto ele estava pregando, uma pessoa que havia sido convidada para estar no culto, ela se manifestou endemoniada, ela caiu endemoniada. E o pastor começou a dizer, ele disse, sai dele. Sai dele. Em nome de Jesus, o Nazareno, sai dele. E conta-se na historinha, então, que o demônio se manifestou ali e disse assim, eu vou sair, mas vou para o mais fraquinho da igreja. Eu vou para o mais fraquinho da igreja. E tinha um irmão lá, que o pastor vivia chamando ele para fazer uma visita, para ir com ele orar por um fulano de tal, para exercer um ministério na igreja, para fazer uma oração, para fazer uma abertura de um culto, enfim, para um serviço. E ele sempre não. Pastor, tem pessoas melhor preparadas que eu, tem pessoas e tal. E foi dando sempre desculpa, pastor. E uma das desculpas que ele usava é assim, pastor, tem gente que é melhor capacitada que eu, sou o mais fraquinho da igreja.
Não precisa dizer, né? Na hora que o demônio que estava ali virou e falou, vou para o mais fraquinho da igreja, ele levantou e disse, pastor, pode contar comigo. Tem visita amanhã para fazer? Pode me chamar. Entenderam? Ele não vai, é história, né? Ele não vai esperar, né? Se você é tímido, se você se sente incapacitado, mais fraquinho, meu irmão, comece a exercer a sua fé e creia que aquele que é Senhor dos céus e da terra, é Ele quem vai te capacitar. E naquilo que nós pudermos te ajudar, nós vamos te ajudar para que você possa ir. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, que é um texto que é muito usado, inclusive, por irmãos e irmãs na hora de ministrar sobre dízimos e ofertas. Esse texto diz para nós, de maneira muito assim, objetiva, né? E isto afirmamos: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia muito, ou semeia com fartura, com abundância, ceifará. Amém, queridos? Nós estamos sendo convocados pelo Senhor da Seara, porque os campos estão brancos, para irmos trabalhar, para irmos plantar o Evangelho da Paz, para colher, para fazermos uma grande colheita para o reino do Senhor Jesus. Amém? A semente já está no teu coração. A palavra da fé, nós vemos em Romanos 10, a palavra da fé está onde? Na tua boca e no teu coração. Se alguém aqui ainda não recebeu a palavra da fé no coração, e além de não estar na sua boca, recebe hoje. Em nome do Senhor Jesus. Recebe a Jesus. Muito bem. Então, continuando, encontramos esses filhos da paz quando buscamos as pessoas em suas necessidades. Sim, nas suas necessidades. A palavra do Senhor lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 1 em diante, especialmente dos versos 5 a 9, fala de uma pessoa que tinha uma profunda necessidade. E é sempre gente que está carente de uma intervenção divina, de que Deus intervenha na sua vida, para mudar a sua história, para trazer paz ao seu coração, para trazer cura, não só a cura física, mas a cura à sua alma, salvação. Sempre há alguém que está sofrendo. E aí nós temos um candidato em potencial para ser um filho da paz. Amém? Eu me pergunto, você conhece alguém que está sofrendo? Você conhece alguém que está enfermo? E talvez tenha uma enfermidade que o médico já disse para essa pessoa que é só aguardar o dia chegar. Uma das vezes que eu estava pregando o evangelho para uma pessoa, próximo à igreja, eu tinha ido em algumas casas, e essa casa ficava uma distância de umas 4 casas da nossa igreja metodista lá em Cascavel. Perguntei se tinha alguém ali que precisava de oração, e a senhora que atendeu, ela disse, eu preciso de oração. Ela estava com os seus pulmões, seus brônquios extremamente comprometidos. Nós entramos lá, oramos, Deus lhe permitiu um tempo ainda depois que nós oramos, foi o tempo para que ela recebesse o Evangelho. Passado, então, algumas semanas, recebi a notícia que ela havia sido internada, eu fui fazer visita para essa irmã no hospital. E conversando com ela no hospital, o médico já havia dito para ela que ela não teria muitos dias de vida. E ela falou, pastor, eu quero ser batizada. Nós batizamos essa irmã, filha, família que foi junto. O hospital deu autorização e nós a batizamos ali no hospital. Ela não voltou para casa. Ela foi para casa, para a verdadeira casa. Ela foi para casa
que Jesus foi à nossa frente preparar um lugar para nós. Amém, gente? Ela poderia não ter ido para essa casa. Graças a Deus. Ali tinha uma terra boa. E ela recebeu com alegria a semente. Ela recebeu de coração a semente. Amém, queridos? Eu não sei como vai ser, mas tem pessoas que estão necessitadas. E estão esperando você. Amém, meu irmão? Procure essas pessoas como esse homem que estava lá, neste lugar chamado a Porta das Ovelhas, conhecido como Tanque de Betesda. 38 anos enfermo, paralítico, na crença de que o anjo descia uma vez por ano, agitava as águas e que entrasse primeiro era curado. Mas que infelizmente não tinha ninguém que pudesse colocá-lo na água na frente dos outros para ele ser curado. E ele então, ano após ano, ali, já sem esperança, Jesus enxerga aquela pessoa. E Jesus vai até aquela pessoa. E Jesus pergunta para ele, quer ser curado? Ele não entende o que está acontecendo. Ele diz, eu não tenho quem me coloque ali no tanque. Ele diz, não é disso que eu estou falando. Não é entrando no tanque que você vai ser curado hoje. Você vai ser curado hoje pelo poder de Deus. Amém, queridos? Mas alguém teve que ir lá, Jesus foi lá. Alguém tem que ir. Alguém tem que dizer, eis-me aqui, envia a mim. Tem que enxergar o necessitado. Queridos, nestes dias, o Senhor vai colocar pessoas com necessidades à tua frente, para você entender que Ele está te enviando. Segunda coisa, precisamos também abordar aquelas pessoas que estão curiosas quanto às verdades espirituais. Nós lemos sobre isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 27 a 35, que fala da conversão de um etíope, eunuco, alto oficial de Candance. Ele havia ido ali para Jerusalém. Ele era um embaixador da rainha etíope. Ele era um alto oficial que estava ali representando a rainha. E o Senhor, ele fala com o Filipe, diz, Filipe, vai para tal região. Filipe era um crente obediente, ele foi. E ele então vê ali aquela carruagem, aquela carroça, aquele carro lá. E Deus fala, vai até ele. E o Filipe, ele obedece, ele corre. E ele passa a fazer aquela corridinha ali do lado do transporte onde o eunuco estava sendo carregado. E ele presta atenção. E ele ouve que o eunuco está lendo. Filipe, então, ele proclamou o poder de Deus, virtude de Deus, ele anunciou o evangelho do reino. O eunuco creu. O eunuco quis ser batizado. Tem uma porção de água ali. Gente, eu não sei se o eunuco foi batizado por imersão, por aspersão, por derramamento. Eu sei de uma coisa, esse homem creu, se converteu, foi batizado pelo Espírito Santo com fogo. Ele voltou para a Etiópia e levou o evangelho de Cristo para o país dele, para a rainha e para aquele povo lá que ele tinha também contato. Amém, queridos? Nós não precisamos temer, nem mesmo nos aproximar de uma autoridade. De uma experiência, certa vez, acho que o pastor Sidney vai lembrar disso, porque foi um concílio
encerramento de um concílio que aconteceu lá em Cascavel, ele estava lá. E no culto de encerramento eu convidei algumas autoridades para estarem lá, prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, vereadores, juízes, né? Pessoas que eu tinha contato. Naquela época eu exercia a função de juiz de paz lá em Cascavel, então eu tinha contato com várias pessoas, né? Diretores de secretarias, e foram. E teve um momento do culto, falei, bispo, podemos orar pelas autoridades aqui presentes? Ele, sim, eu chamei essas autoridades, eles subiram lá, todos eles. Eu falei, vocês, né, aceitam então que nós façamos uma oração com imposição de mãos sobre suas vidas? Sim. Eu falei, então, por favor, vocês se coloquem de joelhos. O bispo olhou para mim. E eles se ajoelharam ali naquele altar. Eu pedi para o bispo orar, e os pastores estavam ali junto e pôr as mãos e oraram. Eu quero dizer para vocês que vidas foram tocadas. Um dos frutos disso, entre alguns outros momentos, hoje é prefeito da cidade de Cascavel, é um irmão nosso na fé. E depois de uma vigília que nós tivemos com alguns pastores, chamamos ele novamente para orar, e nós impusemos as mãos. E aí nós não pedimos para ele ajoelhar, antes tivesse pedido para ele ajoelhar, porque enquanto nós estávamos orando, o Senhor desceu sobre a vida daquele homem. Que Malevá tinha ouvido a pregação do Evangelho. O Espírito Santo tomou a vida daquele homem, ele foi para o chão. E depois ele falou, pastor, eu preciso que vocês me expliquem isso que aconteceu. Eu fui tomado por uma paz que eu nunca havia experimentado na minha vida. Diz que começou um calorão nas minhas pernas, pastor. Começou a queimar e minhas pernas enfraqueceram. Aí nós fomos ministrar a vida dele. Amém, queridos? Nós precisamos temer autoridade, nos aproximar de alguém. Você conhece alguém que está curioso? Que quer conhecer mais das Escrituras? Está ali. A pessoa que ama a paz, o filho da paz, para você ir ministrar. Não para você entrar em debate teológico, discutir religião. Não, foge disso, amém, gente? Para ser testemunha de Cristo. Nós temos também, queridos, que aproveitar todas as oportunidades para falar de Cristo e descobrir quem está com o coração aberto. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, dos versos 13 em diante, nós temos também uma outra história que fala para nós e nos dá um exemplo. O apóstolo Paulo, ele está procurando um lugar para estar com a sua equipe, com seus discípulos, para oração. Então eles descem, né, para perto, para junto do rio, onde parecia haver um lugar de oração. E assentando, eles passam a falar às mulheres que ali tinham corrido. E essas mulheres vão se converter. Olha como que Deus trabalha. Uma dessas mulheres se chama Lídia. Depois daquele momento, Lídia chama a Paulo com a sua equipe para a sua casa. E o evangelho da salvação que Lídia recebeu, ela levou para a sua família. E a sua família também recebeu o evangelho da salvação. E Lídia com a sua família foram salvas. E depois, com ela e com a família dela, muitas outras vidas foram salvas. E lá se estabeleceu uma igreja. Queridos, eu quero convidar você a pensar comigo. Quem sabe uma dessas pessoas que vai surgir uma oportunidade para você pregar, vai hospedar na casa dela, uma casa de paz, um grupo para ser ministrado sobre o Evangelho, sobre vida com propósito. E quem sabe futuramente ali vai ser uma igreja. Três Lagoas, né? Três Lagoas. Quem sabe outro lugar.
A nossa igreja em Céu Azul começou assim. Nós conhecemos algumas pessoas, um casal se mudou para lá. Nós começamos a ir na casa dele. Eu chamei uma outra pessoa que foi um dia lá em Cascavel para a gente orar por ele, mas morava em Céu Azul. E eu falei para ele assim, ele tinha uma garagem boa na casa dele, fechadinha. Eu falei, a gente pode usar a sua garagem para um culto semanal? Ele aceitou. Para minha surpresa, gente, quando nós chegamos lá, né, na casa do João, Vanderleia, gente, eles tinham colocado as cadeiras, tudo bonitinho. Eu não tinha pedido para eles fazerem isso, eu pensei em usar a sala, sentar na sala, entendeu? Eles tinham arrumado as cadeiras, tudo assim bonitinho. Eles colocaram uma mesa lá na frente, fizeram um púlpito. Falei, meu Deus do céu, está aí a igreja. Falei, a gente começou um culto na casa. Eles já foram mais para frente do que eu. Eles já começaram a igreja. É. O pastor vai lembrar disso, ele esteve lá, né? Hoje tem uma igreja lá. Meu irmão. Que estão numa situação tão terrível na sua vida, que já estão pensando em tirar a própria vida. Nós vamos encontrar pessoas que estão pensando em tirar uma vida. Certa vez uma irmã chegou para mim e falou, pastor, eu tenho uma amiga que se engravidou e ela está na dúvida se ela vai abortar ou não. E como eu conheço seu testemunho, eu gostaria de saber se o pastor poderia conversar com ela. Eu posso. Sentei com essa jovem senhora, universitária, e compartilhei a minha história. A decisão da minha mãe em não abortar de mim. Quando a mamãe tomou uma decisão de não abortar de mim, ela decidiu não abortar de um filho, que seria um vaso nas mãos de Deus. E eu orei com ela, falei, agora você toma a sua decisão. Passado um bom tempo, essa irmã que havia pedido para eu orar, dar o meu testemunho para a amiga dela, falou, pastor, ela teve o filho, criança linda, ela pediu que quando eu lhe encontrasse para lhe agradecer, porque ela e o filho estão servindo o Senhor Jesus. Amém, gente? Você recebe essa palavra aqui? Palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 16, versos 27 a 34, fala da história de um homem, que nós conhecemos como carcereiro de Paulo e Silas. E quando Paulo e Silas, aqueles dois companheiros de missão, depois de terem pregado o Evangelho, por pregar o Evangelho, foram presos. Eles estavam na cadeia. Estavam lá numa situação muito terrível, presos pelas pernas e pelos braços. Aquela prisão fria, úmida, em volta deles realmente pessoas marginais, bandidos, assassinos, entre outros. E o que eles faziam dentro da cadeia? Eu sei que o que eles faziam dentro da cadeia provocou um terremoto, que levou as portas da cadeia a se abrirem. Ao invés de murmurar, de reclamar,
de questionar Deus. Por que o Senhor permitiu a gente ser preso? Por que o Senhor permitiu a gente passar por isso que nós estamos passando? Eles cantavam hinos a Deus e oravam. Eles adoravam com hino e com oração. Eu fico imaginando ali Paulo e Silas dizendo, Paulo dizendo para Silas assim, Silas, vamos cantar o Salmo 96. É um salmo de louvor. Vamos cantar o Salmo 27. Eles cantavam, a quem temerei? A quem temerá o homem? O Senhor é minha luz e é minha fortaleza. O Senhor é o Deus da minha salvação. E cantava o salmo. Aí depois virava aí, ó, agora a hora. Oh, glória a Deus, porque pregando o evangelho fomos presos. E aqui nessa cadeia Deus vai manifestar a sua glória. E cantava e orava, e Deus moveu o lugar, fez tremer tudo, quebrou as portas daquela cadeia. E o carcereiro apavorado, ele resolve tirar a sua própria vida, cometer um suicídio. O texto diz, né, ele tomou da espada para suicidar-se. Algumas ele pagava com a própria vida, ok? Mas tem um detalhe, não era só ele pagava com a própria vida e de duas uma, ou a esposa e os filhos eram vendidos como escravos, ou também iam ser mortos. Então, para poupar e livrar a esposa e os filhos, ele ia tirar a própria vida. Pelo menos a esposa e os filhos não iam ser vendidos como escravos, ou também não iriam ser mortos. Entenderam? Mas Paulo diz, não cause dano a si mesmo. Olha só, e depois o carcereiro leva Paulo e Silas para a casa dele, trata as feridas das chicotadas, porque a carne de Paulo e Silas estava toda cortada pela chicotada, 39 chicotadas, ou seja, 40 menos uma. Então imagina como estavam as costas, a carne de Paulo e Silas. E aí Paulo e Silas pregam o evangelho naquela casa. E ele crê, e toda a sua família crê e é salva para a glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Deus, queridos? Pode dar glória a Deus. Amém. Louvado é o Senhor. Louvado é o Senhor Jesus. Então assim, gente, tem alguém como carcereiro, tem alguém como paralítico, tem alguém como Lídia, tem alguém aí que ama a paz, esperando você e eu. O que a gente precisa então? Primeiro, vencer os bloqueios da nossa alma. Ouse a ser usado por Deus. Ouse a ser usados por Deus. Mas e se alguém não me receber? E se alguém der uma negativa? E se alguém fizer bullying comigo, porque eu estou lá querendo pregar o evangelho? E se alguém me... Entendeu? Jesus já preparou eles para isso. Ao entrar numa casa, digam, a paz seja nessa casa. E se ali tem alguém que ama a paz, um filho da paz, a paz será sobre eles. Mas se não, a paz voltará para vocês. Segue em frente. Amém? Não tenha medo de ouvir não. E ó, talvez o que vai dizer não hoje pode dizer sim amanhã. Em nome do Senhor Jesus. Terceiro, quanto mais semearmos, maior será a colheita. Amém, queridos? Semeie. O seu Éder, quantas pessoas você recebe diariamente na sua casa para dar as aulas? Quantos filhos da paz você pode estar recebendo ali? Oi? Esse mesmo tanto. Amém?
Entendeu a palavra? Vamos ficar em pé, gente? Só um exemplo. Eclesiastes, capítulo 11, verso 6, diz assim para nós: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou ambas serão boas. Semeia de manhã, mas não encolha o braço à tarde. Cuida, cuida. Amém, queridos? A palavra de Deus fala do semeador que saiu para semear. Não podemos nos desestimular com uma porta fechada, ou mesmo com pessoas que se abrem inicialmente, mas depois não permanecem no Senhor. Um semeador da palavra precisa saber que nem toda semente prosperará. Você pode dizer amém para isso? Mas que a única forma de colher é continuar semeando, continuar semeando. Mateus 13, 47 e 48 diz assim para nós: eu vou lançar a rede. Vamos lançar a rede? Quem lança a rede vai voltar com muita alegria. Eu sou um péssimo pescador. Estava pastoreando a igreja lá em Curitiba, e uma turminha que várias vezes me convidou para fazer uma pesca, uma pesca entre amigos, o propósito, inclusive, é evangelizar, né? Nunca deu oportunidade de eu ir com eles, nunca conseguimos fechar uma data. Mas eu fui com eles fazer uma pescaria em mar aberto, numa das nossas praias, né, ali de Santa Catarina. Descemos lá, alugamos um barco e entramos naquele mar aberto. Eu sei que o pessoal, pastor, se prepara. Gente do céu, que terrível que foi. Não tinha almofada naqueles bancos do barco, tudo duro. Depois de uma hora eu não aguentava mais ficar sentado. Aí você fica em pé, aquele barco balançando. Graças a Deus, eu não. Não pesquei nada. Não pude dizer que eu pesquei um peixinho. Gente, nós voltamos. Foi enchido um pouco mais assim, daqueles isopor grande de peixe. Eu não pude contar a história de que nenhum fui eu que pesquei. Mas eu estava junto com eles, né? Graças a Deus eles pescaram. Né? Então pesquei, porque estava com eles. Queridos, sabe a alegria do que pescou mais? Seja só um peixinho. Eu quero chamar você para a gente fazer uma pescaria.
Feche seus olhos um pouquinho. Eu vou fazer uma oração. Ministério de Louvor, se puder vir à frente. Alguém do Ministério de Louvor. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Tua palavra foi lançada nessa noite. A minha oração é para que a Tua palavra tenha encontrado aqui também corações. Homens e mulheres que amam a paz. Homens e mulheres que querem encontrar outros homens e mulheres. Crianças, adolescentes, que vão encontrar outras crianças e adolescentes. Talvez famílias. Jovens que vão encontrar outros jovens. Homens que vão encontrar outros homens. Mulheres que vão encontrar outras mulheres. Casais que vão encontrar outros casais. Idosos que vão encontrar outros idosos. Que amam a paz. Enquanto o ministério vai ficar cantando este louvor, você que quer realmente sair para pescar, você que quer lançar a rede para recolhê-la cheia de peixes, ou não importa, com 1, 2 ou alguns peixinhos, o ministério está cantando esse louvor agora. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a sair do seu lugar e vir aqui à frente nesse altar, em nome de Jesus. Pode vir. Em nome de Jesus. Sim, ó Deus. Amém, Jesus. Amém. Afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais. Sim, Jesus. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, Sim, se eu Jesus. não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu Mais algum irmão, irmã? O Espírito falou, o seu Espírito. A palavra do Senhor veio ao seu coração dizendo: a quem enviarei? A quem enviarei? Para que pregue, para que pregando as pessoas possam ouvir e crer e confessar a Jesus como Salvador e Senhor, para que vidas se convertam. Você pode ainda vir aqui à frente e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, em nome de Jesus. Pode vir, querido, coloque-se diante do Senhor e se permita ser enviado, ser usado pelo Senhor, porque Deus vai fazer maravilhas na tua vida, através da tua vida. Deus vai salvar vidas, em nome de Jesus. Enquanto o ministério continua ministrando e louvando, quero pedir para os intercessores que estão aqui, os nossos líderes de ministério, célula que estão aqui, de grupos,
que possam vir e tocando, podem passar tocando agora sobre a vida desses irmãos e irmãs, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela traz uma bênção, ela traz uma unção, e esta unção está sendo liberada aqui nesta noite em nome de Jesus. Continuemos a louvar a Deus. Você, irmão, continua louvando, ou tenha a liberdade de orar. Você que veio à frente, esteja orando, esteja colocando diante de Deus. Se tem nome de pessoas que você pensou durante o culto, durante a pregação, traga já esses nomes diante de Deus. Diz: Senhor, entrega essas vidas como filhos da paz, para que eu possa ir até eles e levar o evangelho da preparação da paz, para que eu possa ir até eles, levar esta palavra que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Sim, Pai. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Ele me deu um destino. Sim, Senhor. Acabe um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo. Sim, Pai. Tirou o medo. Sim, Senhor. Novas sandálias pra Em nome de Jesus. suportar. Sim, Pai. Toca a vida do teu filho, Senhor, com a tua unção, teu poder, vai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E venha sobre ti o Espírito Santo de Deus. E pelo Espírito Santo de Deus, você, nesta hora, seja revestido de poder para proclamar o poder e as virtudes de Deus, aquele que crerá para a salvação. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe, o Senhor te revista de poder e autoridade, como um discípulo que vai fazer discípulos para o Senhor Jesus. Sim, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem sobre a vida deste teu filho, sobre a vida dessa tua filha, revestindo-os de poder e autoridade para testemunhar em Cristo, para a salvação de vidas. O Senhor abençoe. Amém, Jesus. Eu irei, se eu não tenho onde voltar. Senhor Jesus, você é Deus, palavra de vida eterna. Aonde eu irei? Sim, Senhor. Eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Deus, palavra de vida eterna. Aonde eu irei? Sim, papai. Eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida. Amém, Jesus. Queridos, vamos dar nossas mãos agora. Vamos fechar os corredores e vamos dar nossas mãos. Deus. Palavra de vida. Temos alguns pedidos de oração para fazer nessa hora. Amém, Jesus. Fui encontrado. Sim, papai. Amém. Teu amor, pelo teu amor. Amém, Jesus. Amém. Se você não sabe o nome da pessoa do seu lado, pergunta agora, para que você possa orar e declarar o nome desse irmão, dessa irmã diante do Senhor. Nós vamos estar também orando uns com os outros. Amém?
Vem cá orar comigo, Matias. E eu quero pedir oração pela nossa irmã Anelise. Semana nós estivemos fazendo uma visita para ela, compartilhamos com ela a ceia do Senhor Jesus e compartilhou conosco para estar orando, para a igreja estar orando. A Nájo já tem compartilhado também. E nós podemos ver o milagre de Deus na vida da Anelise. Você crê? Nós vamos orar com muita objetividade sobre esse assunto. O Rogério passou para mim que ali o Marcelo, né? Já saiu o resultado do exame do filho dele, do Mateus, e a compatibilidade. E então o Marcelo vai passar por uma nova transfusão, né? Transplante de medula. Amém, queridos? Vamos orar objetivamente pela vida do Marcelo. Tati, me ajuda aqui se eu der informação errada. Eu vou ler, tá bom? Um pedido então aqui de oração pela vida do irmão da Tati, do Carlinhos Birraim, que teve morte encefálica, é isso? Na sexta-feira. E agora está tendo reações. Orar por ele e pela família, é isso? Mais uma vez, Deus é Deus de milagres. Eu vou dizer para você que uma das experiências que eu tive com Deus de milagre nessa área, eu entrei numa UTI, o neto desse senhor que havia pedido para eu ir lá orar, não pôde entrar junto, eu entrei sozinho. Eu cheguei do lado da cama desse senhor, já estava desenganado, o médico havia mandado chamar a família para se despedir. Eu olhei para aquele senhor ali na cama, não vou citar aqui o nome, tá bom? Eu olhei para ele e pensei comigo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu pensei, Senhor, o Senhor quer me usar aqui nessa tarde, na vida deste homem. Então me ajuda na minha pequena fé. E assim, algo que uns anos atrás eu pedi para Deus é que eu pudesse ter a palavra dele memorizada. Então eu tenho muitas porções da Bíblia memorizada. Eu comecei a orar a palavra. Comecei a orar um salmo. E o Senhor foi trazendo alegria no meu coração. Interessante. Singular. Deus começou a trazer alegria no meu coração. Quando eu terminei de orar, eu estava abençoado. Eu estava renovado na presença de Deus. E aquele senhor continuou do mesmo jeito. Eu saí, falei com o neto dele, ó, nós já oramos, está nas mãos de Deus. E depois daquela oração eu criei que Deus podia fazer algo na vida dele. E continuei a intercessão. No final daquele dia, aquele neto ligou para mim dizendo assim, pastor, meu avô está no quarto. Meus queridos, Deus é Deus de milagre. Mesmo que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda. A gente possa orar um pelo outro agora, orar pelas essas vidas, pelo Carlinhos, sua família, pelo Marcelo, sua família, pela Anelise, sua família, amém? E orar um pelo outro. Deus sabe, oremos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus.
todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. E todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. E todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ao ouvir teu nome, Amém, Jesus. Em teu nome. santo nome. Aqui entregamos cada oração feita aqui esta noite. Diante de ti, sejam para ti como um perfume agradável, Senhor. Toma a vida do Marcelo, do seu filho Mateus, que é o doador da medula, e de sua esposa Cirlei. Toma a vida da Annelise, do seu esposo Marcelo, dos seus filhos João e Cecília. Toma a vida do Carlinhos, da sua irmã Tati, de seus pais, de seus familiares. Toma a vida de cada um aqui, de cada irmão e irmã aqui, que passa, que luta contra alguma enfermidade física, psicológica, emocional, espiritual. Oramos para que haja uma liberação do teu poder agora, curando. E te damos graças pelas curas e o milagre, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E que seja sobre nós a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão consoladora do Espírito Santo, o amor de Deus nosso Pai, a bênção de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós e todo o seu povo agora e sempre. Amém. Aleluia, queridos. Aplaude o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. E agora, gente, vamos para o cachorro quente e refri. Está ali na frente. Amém?